Então vamos começar nossa revisão para a nossa avaliação. Livro do 9º ano, caderno 2, capítulo de 1 a 4. E a nossa primeira questão: o ser humano moderno apresenta a planta do pé com superfície plana e a coluna vertebral ereta, ou seja, vertical. Explique essas características. Letra A, do ponto de vista de lamarckista. Letra B, do ponto de vista darwinista. Então vamos para a resposta primeiro do ponto de vista lamarckista. Letra A. Na savana, a maior parte dos alimentos se encontra no chão, longe da copa das árvores. A necessidade de os hominídeos se deslocarem no solo induziu o surgimento de plantas de pé mais apropriadas a superfícies planas, assim como a coluna vertebral ereta, que facilita a visão do ambiente. Letra B, do ponto de vista darwinista. Hominídeos com a planta de pé mais apropriada à superfície planas e com a coluna vertebral ereta se adaptaram melhor às condições de vida nas savanas e, portanto, apresentaram maiores condições de sobrevivência e reprodução. Segunda questão. Explique por que é enganoso considerarmos que a evolução humana aconteceu com uma sequência de degraus que levou ao Homo sapiens. Então vamos lá. De acordo com os registros fósseis, os diferentes grupos que pertenceram à mesma linhagem do ser humano apresentavam diferentes características quanto à forma e o tamanho do crânio, formato dos dentes, morfologia e tamanho do corpo, comportamentos e uso de instrumentos. Alguns desses grupos coexistiram e conviveram em dado momento, e por essa razão, ainda não totalmente compreendidas, todos, com exceção do Homo sapiens, foram extintos. Isso não significa que cada grupo que deixou de existir tenha dado lugar a outro grupo, e assim sucessivamente. E a terceira questão, comente a forma como o Homo sapiens se espalhou pelos continentes há 12 milhões de anos e compare-as com o dia de hoje. Vamos lá para a resposta. Olha só. A teoria mais aceita considerava a travessia de hominídeos proveniente da Ásia para a América do Norte, pelo Estreito de Bering, região formada por muitas ilhas próximas que durante o período da glaciação tornou-se uma ponte entre a Ásia e a América. Após a travessia, o Homo sapiens teria progressivamente se espalhado pelo continente americano, ampliando sua distribuição que já estava estabelecida na Europa, na Ásia e na África. Nos dias de hoje, os meios de transporte permitem que os seres humanos se desloquem por todos os continentes e se mantenham conectados fisicamente e virtualmente usando recursos digitais. Quarta questão, faça a associação correta. Os alelos são genes situados em um mesmo locus gênico em cromossomos homólogos. Alelo recessivo, o alelo que não expressa quando o indivíduo é heterozigoto para a característica. Homozigoto, indivíduo portador de 2 alelos iguais. Heredograma, representação de gerações de indivíduos pertencentes a uma mesma família. Locus gênico, posição de gene no cromossomo. Alelo dominante, alelo que se expressa quando o indivíduo é heterozigoto para a característica. E heterozigoto, indivíduo portador de 2 alelos diferentes. Quinta questão. Leia a tirinha a seguir. Bom, nós temos uma tirinha falando lindos filhotes, lourinhos como pai. E aí nós temos um ratinho loiro, lindo. E aí a mãe dos filhos dele fala, E ele fica assim, com aquele se perguntando, sim, por quê? Mas eu tinjo o cabelo, ele fala. Então vamos lá para a letra A. O fato de os filhotes terem cabelo de cor diferente da cor do cabelo do pai indica necessariamente que eles não sejam filho deles? Vamos lá.
Não necessariamente, porque os filhotes podem ter a cor do cabelo diferente da cor do cabelo de um dos genitores. Isso vai depender do tipo de alelo dominante ou recessivo que os genitores e os filhotes têm. Letra B. Como são determinadas características físicas com a cor do cabelo e a altura de uma pessoa? Bom, as características físicas hereditárias são determinadas pela interação entre o genótipo e o meio ambiente. Letra C. Como essas características são passadas para os descendentes do indivíduo que as apresenta? Bom, as características hereditárias elas são determinadas por genes presentes nos cromossomos. Durante a reprodução sexuada, esses genes passam para os descendentes por meio dos gametas. Vamos lá para a sexta questão. Os resultados dos trabalhos de Mendel foram favorecidos pela escolha do material de pesquisa às ervilhas. Letra A. Aponte as características das plantas de ervilha que favorecem a pesquisa de Mendel. Vamos lá. As ervilhas têm um ciclo reprodutivo curto. Cada geração produz muitos descendentes. As flores são fechadas, o que favorece a autofecundação. As características da ervilha estudadas por Mendel apresentam um mecanismo simples de transmissão. Letra B. Por que seria difícil conseguir resultados tão satisfatórios trabalhando com seres humanos? Vamos lá, nós já conversamos sobre isso. Vamos lá para a resposta. A maturidade sexuada é atingida mais de uma década após o nascimento do indivíduo. Cada indivíduo tem um número relativamente pequeno de descendentes, fato que dificulta a análise estatística. Por questões éticas, os cruzamentos direcionados são inviáveis. Sétima questão. Ao construir um heredograma da família, João constatou que a miopia era causada por um alelo dominante, porque havia número maior de indivíduos míopes do que não míopes. Comente a conclusão de João. Olha só, o número de indivíduos portadores de uma manifestação não permite por si só uma conclusão segura sobre sua dominância ou recessividade. Bom, uma vez que o encontro entre os alelos é aleatório. Vamos lá para a oitava questão. A fecundação gera um zigoto, que representa a primeira célula de um organismo. A partir dele, genes promovem o desenvolvimento do novo ser. Letra A. Qual é o objetivo em que consiste a técnica de fertilização in vitro? A fertilização in vitro é realizada fora do útero da mãe, com os gametas masculino e feminino encontrando-se fora do organismo materno, em placa de Petri, um tubo de ensaio. Após as primeiras divisões celulares do zigoto, o embrião é implantado no útero da mulher para a gestação. Letra B. Explica a relação entre gene, RNA, proteína e características hereditárias. O RNA transporta informações genéticas obtidas do DNA, que serão traduzidas no ribossomo em uma proteína específica. A ação dessa proteína no organismo associa-se a uma característica hereditária. Nona questão. Por que a técnica da fertilização in vitro é comum o nascimento de gêmeos? Olha só, o nascimento de gêmeos é comum porque geralmente são implantados vários embriões no útero materno a fim de garantir que pelo menos um deles se desenvolva. 10ª questão. Para identificar 3 líquidos de densidade de 0,8 gramas por ml, 1,0 gramas por ml e 1,2 gramas por ml, um técnico de laboratório dispõe de 3 pequenas esferas, todas em densidade de 1,0 grama por ml. Os líquidos foram adicionados separadamente às provetas 1, 2 e 3. Cada uma das 3 esferas foi colocada em um frasco. O resultado final está no esquema abaixo. Após analisar o resultado, determine o líquido existente em cada frasco, ou seja, no frasco 1, 2 e no frasco 3. Vamos lá. A proveta de número 1, a bolinha, que a densidade é igual a 1,0 grama por ml, é mais densa que o líquido, uma vez que está no fundo do recipiente. Logo, o líquido desse frasco é menos denso, pois a densidade é igual a 0,8 gramas por ml. Na proveta número 2, a bolinha não afunda nem flutua, o que significa que apresenta a mesma densidade que o líquido.
que a densidade é igual a 1,0 gramas por ml. Na proveta número 3, a bolinha flutua na superfície do líquido que tem densidade igual a 1,2 gramas por ml, maior que a da bolinha. Vamos lá para a 11ª questão. A gasolina é usada como combustível e é uma mistura de várias substâncias, incluindo o etanol. Sua densidade varia de acordo com a sua composição. Um automóvel foi abastecido com 40 litros de uma gasolina cuja densidade é de 0,75 gramas por centímetros cúbicos. Nesse contexto, responda aos itens. Letra A. É possível determinar a fórmula da gasolina? A resposta é não, porque a gasolina é uma mistura de substâncias, logo não apresenta fórmula definida. Letra B. Qual é a massa em quilograma de gasolina colocada no abastecimento? Então vamos lá. Se 1 litro é igual a 1.000 centímetros cúbicos, então 40 litros representam 40 vezes 1.000, que é igual a 40.000 centímetros cúbicos. Calculando a densidade, nós temos D, que é igual a M por V, ou seja, densidade é igual a massa por volume, que é igual a 0,75, que esse 0,75 é a densidade da gasolina. Então, 0,75 é igual a M, que é a massa, dividido por 40.000. Então, vamos lá. M é igual a 30.000 gramas. Então, vamos lá. Olha só, se 1 quilo é igual a 1.000 gramas, então 30.000 gramas equivalem a 30 quilogramas. Portanto, o automóvel foi abastecido com 30 quilos de gasolina. 12ª questão. Vamos lá. Em uma feira de ciências, os estudantes de uma equipe lançaram um desafio aos visitantes. Eles mostravam 2 frascos identificados com A e B, nos quais estavam massas iguais de água e álcool, não necessariamente nessa ordem. O desafio consistia em descobrir qual era essa substância contida em cada frasco. Antes de dar seus palpites, os visitantes podiam observar em suas provetas, contendo água e álcool, a posição de uma bolinha com a densidade adequada de acordo com a ilustração. E a pergunta é: quais seriam a resposta e a justificativa corretas que um visitante da feira daria? Vamos lá para a resposta. Pelo experimento, nota-se que a água é mais densa que a bolinha e que o álcool é menos denso que a bolinha. Logo, a água é mais densa que o etanol. Como os frascos apresentam a mesma massa, D é igual a M dividido por V, que a densidade é igual a massa dividido pelo volume, o frasco cujo líquido apresenta maior densidade é aquele que tem menor volume. Dessa forma, o frasco A está o etanol, maior volume e menor densidade. E no frasco B está a água, menor volume e maior densidade. Vamos lá para a 13ª questão. Considere as substâncias puras: ácido sulfúrico, fósforo branco, enxofre e dióxido de nitrogênio. Letra A. Quais delas podem ser consideradas substâncias puras simples? Fósforo branco e enxofre são substâncias puras simples, pois são formados por um elemento químico. Letra B. Quais delas podem ser consideradas substâncias puras compostas? Bom, o ácido sulfúrico e dióxido de nitrogênio são substâncias puras compostas, visto que são formados por 2 ou mais elementos químicos. Vamos lá para a 14ª questão. Descreva a composição química de cada um dos sistemas nos quais as esferas representam átomos. Nós temos a esfera 1, 2 e a esfera 3. Então, vamos lá. O sistema 1 contém 2 tipos de substâncias simples, o que caracteriza uma mistura. O sistema 2 contém somente um tipo de substância pura composta. O sistema 3 contém 2 tipos de substâncias, uma simples e uma composta, caracterizando uma mistura.